Olá, eu sou a professora especialista em educação especial, Luciane Gattini. Sou formada em pedagogia, pós-graduada em alfabetização, neuropedagogia, psicopedagogia e educação inclusiva. O estudo de caso que eu escolhi para a construção do meu plano de atendimento educacional especializado é o estudo de caso número 1. Mas antes dessa explanação, eu gostaria de dizer que para a construção do plano é importante a análise do estudo de caso, o trabalho colaborativo que deve acontecer entre os professores disciplinares e a professora da sala de recurso, o contato com a família que pode trazer informações relevantes sobre este aluno. O estudo de caso número 1 traz o contexto educacional do aluno JP. JP nasceu no dia 22 de 4 de 2009. Ele tem 13 anos e o seu diagnóstico é de deficiência intelectual. Esse estudante está matriculado no 6º ano do Ensino Fundamental 2. Temos aí uma informação importante: a sua idade não está condizente com o do ano de matrícula em que ele está matriculado. Através das análises, das observações sobre JP, é possível perceber que ele tem dificuldade na aprendizagem, que traz consigo uma bagagem educacional defasada, que alguns saberes que já deveriam ter sido consolidados pelo aluno encontram-se prejudicados, talvez porque o seu ritmo de aprendizagem não estão adequados ao do currículo priorizado do ano de matrícula em que ele se encontra. Então, é importante pensar em uma avaliação diagnóstica que possa compreender suas habilidades, respeitar os seus conhecimentos, aquilo que ele já sabe, buscando dessa forma alinhar aquilo que precisa ser corrigido e precisa ser sanado neste aluno. Suas dificuldades em relação à leitura estão presentes tanto na apreensão das palavras quanto na interpretação das mesmas. Sua percepção textual, ela acontece de forma lenta e é espelhado em sua fluência. O aluno também tem dificuldade para compreender aquilo que é pedido nos exercícios, precisando então dessa forma da mediação e da explicação clara do professor. A sua produção escrita também é prejudicada e isso é visto em sua leitura e em suas produções escritas, onde ele tem dificuldade de coerência e coesão e comete erros ortográficos. Em matemática, ele tem dificuldade na aritmética, em operações de multiplicação e divisão, na resolução de problemas matemáticos e em exercícios que envolvam raciocínio lógico. JP é um aluno falante, porém tem dificuldade de socialização e na construção de vínculos, mostrando-se parcialmente presente em sala de aula. Ele também é desorganizado com os seus pertences, com os seus estudos, não consegue concluir as atividades, deixa-se dispersar por qualquer estímulos alheios àquele que está sendo explicado pelos professores, talvez por não estar se sentindo seguro naquele ambiente, onde ele não está conseguindo compreender o que está sendo cobrado por ele, ele acaba uma forma de fuga, sendo bastante agitado, não conseguindo realizar suas tarefas, fazendo com que fique tudo pela metade, fazendo com que o professor muitas vezes acaba julgando ele como um aluno que não consegue se concentrar, não realiza as suas atividades, mas é porque ele não está se sentindo seguro naquele ambiente, né? Com tudo isso em mente, eu construí um plano de atendimento que vá de encontro às necessidades de JP. Mas antes do atendimento do aluno na sala de recurso, eu quero fazer uma conversa com a equipe e com os professores disciplinares do turno, para saber como que acontece o atendimento do aluno na sala regular. Se tem algum professor que faz alguma adequação ou adaptação do conteúdo, passar para os professores que algumas atitudes simples podem ajudar na construção de saberes desse aluno, fazer com que ele se sinta mais seguro em sala de aula e que isso faz toda a diferença no seu processo de aprendizagem. Como colocar o aluno mais próximo dos professores, longe de ruídos ou qualquer coisa que possa fazer muito barulho e atrapalhar a sua concentração na hora das aulas. E passar sempre para os professores aquilo que está dando certo no atendimento, as estratégias e formas de adequação de conteúdos que possam ajudar esse aluno, assim como nas avaliações também. No atendimento,
O aluno JP será atendido 2 vezes por semana, sendo esse atendimento nas terças e quintas-feiras, das 14 às 15h40. Os primeiros encontros, eles serão no intuito de criar vínculo com esse aluno, de torná-lo ele mais confiante. Então, ele terá um encontro em que nós vamos nos conhecer, ele vai se apresentar, em que eu vou buscar, de alguma forma, informações para que ele possa se abrir comigo, descobrindo quais são os seus gostos, qual é o seu estilo de aprendizagem. Vou passar para ele o que é a sala de recurso, o que ele fará na sala de recurso, que ele também terá o atendimento de outros colegas, que serão realizados tanto atividades individuais quanto atividades em grupos. Para o aprimoramento da sua atenção, da sua concentração, de suas percepções, da sua memória, será utilizada ferramentas tecnológicas como computadores e tablets, com o objetivo de auxiliar o aluno em pesquisas. Também usarei jogos que estimulem o seu raciocínio lógico através de sequência, de perguntas e resposta. Serão realizadas atividades de emparelhamento, ditados relâmpagos. Farei também uma oficina de contação de história, onde a professora inicia essa história e o aluno termina. Também faremos atividades com figuras, onde o aluno vai colocando essas figuras em sequência e após a sequência ele possa tentar a produção escrita relacionadas a essa figura. Depois disso, nós iremos partir para os conteúdos que estão sendo trabalhados no currículo do ano de matrícula. Utilizarei desafios matemáticos, situações, problemas, envolvendo o contexto social desse aluno, para ter mais significado no seu aprendizado, nesse processo que ele está em construção. Utilizarei jogos educativos, como o jogo da mesada, banco imobiliário, entre outros. Farei uso do material concreto, como material dourado. Durante todo esse processo de aprendizagem, eu utilizarei os verbos da taxonomia de Bloom, porque eu entendo que o aluno ele precisa primeiramente lembrar o que está sendo trabalhado, entender para depois aplicar. Então, os verbos da taxonomia de Bloom, eles nos auxiliam nesse momento, a entender em que nível que o meu aluno está, aonde que eu quero chegar com esse aluno. Para isso, por exemplo, em língua portuguesa, eu vou trabalhar de acordo com o currículo, o conteúdo do currículo. Se naquele momento está sendo trabalhado reportagem, eu vou fazer com que o meu aluno, primeiramente, pesquise o que é uma reportagem, quais são, as informações relevantes sobre reportagem. A partir do momento que eu perceber que ele já sabe, que lembra o que é uma reportagem, eu vou ver se ele já consegue entender o que é essa reportagem. Eu posso pedir isso através de várias atividades oral, através de um desenho, um emparelhamento de informações. Quando eu perceber que ele já lembra, ele entende, aí nós vamos para o aplicar. Nesta forma, eu estarei trabalhando com o meu aluno a sua leitura, a sua fluência, a construção de sequências para que ele consiga ir aos poucos melhorando a sua coerência, a sua coesão. Com isso, ele também vai estar desenvolvendo o seu raciocínio, a sua sequência de ideias, ele vai estar cometendo menos erros ortográficos. Em matemática, acontece da mesma forma, ele precisa entender, compreender, para depois ele estar podendo executar essas atividades, aquilo que está sendo proposta lá em sala de aula, de acordo com o currículo da matrícula, fazendo com que esse aluno aos poucos ele se sinta seguro, valorizando cada conquista dele, aquilo que ele conseguiu, que ele aprendeu, que ele desenvolveu, mostrando para os professores que ele é capaz, que devagar, de uma forma lúdica, ele consegue aprender. O trabalho na sala de recursos não é um trabalho fácil, ele exige muita dedicação e esforço, tanto da parte do professor da sala de recurso, como também dos professores disciplinares, pois somente em parceria, em um trabalho colaborativo sério, a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é fazer com que o nosso aluno, o nosso educando, se sinta seguro, integrante em um ambiente onde ele possa participar, onde quando ele não conseguir entender alguma coisa, ele tenha coragem de pedir ajuda ao professor, onde os seus parceiros de sala, os outros alunos,
possam contribuir também nesse processo. Quando o aluno se sente academicamente validado, o que acontece? Ele passa a ir para a escola mais confiante. Em sala de aula, ele consegue perceber que, embora muitas vezes, quando o professor está explicando aquele determinado conteúdo, que no primeiro momento ele não conseguiu compreender, ele sabe que pode pedir o auxílio do professor e que existem outras estratégias, outras adequações que vão fazer com que ele compreenda esse conteúdo. Ele passa então a frequentar as aulas de uma forma prazerosa. Ele consegue perceber que no final ele vai dar conta das atividades, ele vai conseguir realizar essas atividades. Por isso que é importante essa mediação também do professor em sala, porque aí o aluno, quando tem as suas dúvidas, ele pode ali no momento estar tirando a dúvida com o professor. Isso faz toda a diferença no processo de ensino do aluno. O aluno consegue realizar as atividades, embora em ritmo lento, precisando de às vezes de outras estratégias, mas ele dá conta do recado. E essa é a nossa função, essa é a função do professor, fazer com que o aluno perceba que em ritmos e estilos diferentes, mas que ele é capaz, ele consegue aprender.